They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Brasquete número 29. No programa de hoje, o Pedrão e eu vamos falar sobre algo muito interessante. Vamos lá, Pedrão, começa com você aí. Qual que é o ponto interessante que você vai começar o programa de hoje? Bom, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. O meu destaque dessa semana é que hoje, na sexta-feira, no dia que a gente grava, o Celtics tenta buscar sua 11ª vitória seguida na temporada contra o Charlotte Hornets. E o principal responsável por essas vitórias está também usando a camisa número 11. Olha só, ou seja, como dizem nossos amigos do Sul, estão passando o trator, é isso mesmo? Apesar de todas as lesões que estão acontecendo, que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, sim, eles estão indo muito bem, Diego. Que maravilha. O meu destaque é, mesmo com essa temporada tão jovem, que começou há tão pouco tempo, existe um jogador que está se destacando sobre todos eles. Sim, é um jogador barbudo, não conhecido tanto por sua defesa, mas seu ataque que está destruindo franquias. Estou falando dele, James Harden. Harden on the drive. Harden in the bucket. He lays it up and in. James Harden with 52 points. Antes que a gente comece a destacar a grande e, meu Deus, o Harden está brilhando, mas antes de falar sobre o nosso amigo barbudo, nós vamos falar sobre a troca do Bledsoe, que realmente achou uma saída do poderoso Suns, só que não. Vamos falar da vitória do Celtics, que o Pedrão já destacou, que já tem 10 vitórias seguidas. Kyrie Irving está liderando o time do jeito que ele queria. Daí vamos falar do Harden, do jogo que foi Rockets contra Cavs. Vamos falar um pouquinho sobre os rookies. Rapidinho, eu vou escolher um rookie e vou falar sobre ele. O Pedrão vai fazer o mesmo. Aí o Pedro tem uns destaques. Ele tem os 2 times que ele quer fazer uma observação e falar um pouquinho sobre eles rapidinho. E por final vamos para o Big Apple Moment, que vamos destacar este momento, podemos dizer que é uma surpresa, que é do Knicks e o KP, que está sendo um grande jogador. Vamos começar então, Pedrão, por favor. Como foi essa troca do Bledsoe? Você gostou? Você achou que um dos times saiu perdendo? Só para ajudar aqui as pessoas que não estão sabendo, quem sabe sabem, mas não lembram o que aconteceu, foi que o Suns trocou o Eric Bledsoe por Greg Monroe, um pick de primeira rodada e um pick de segunda rodada. E essa troca foi melhor para quem, Pedrão? Diego, eu entendo que ela foi um pouquinho melhor pro Bucks. O Greg Monroe não estava jogando de toda maneira muitos minutos no Bucks, né? Foi um jogador que quando foi contratado por bastante dinheiro, porque vinha jogando muito bem. Era um dos melhores jogadores de garrafão da liga. Despertou interesse de vários times e acabou indo parar no Bucks. Né? Nesse período o Bucks ainda não tinha toda essa estrela no Antetokounmpo, né? E estava precisando realmente de um jogador para meio que liderar o time. Não aconteceu. O Greg Monroe acabou sendo encostado, né? Acabou perdendo muito espaço, saindo do banco posteriormente. O Jason Kidd não utilizando muito. E agora ele vai lá jogar em Phoenix. Do lado do Suns, o Bledsoe, né, pediu para ser trocado. Mas no meu modo de entender, o Bledsoe vai ajudar muito a equipe do Bucks, porque vai trazer um aspecto que talvez falte ao time um pouquinho, que é melhorar essa bola de longa distância. Existem bons chutadores no Bucks, sim, como o Chris Middleton, que é um ótimo chutador. Sim. E o Brogdon, que também não é um chutador ruim. Mas o Bledsoe, ele é mais consistente que o Brogdon. Brogdon, isso. E acho que ele vai
melhorar bem nesse sentido. Também, é claro, ele traz a sua experiência e a rodagem da liga, porque já é um jogador que já passou por alguns times e tem a inteligência necessária. Mesmo não sendo um armador muito alto, ele é rápido, ele dá bons passes, sempre teve médias boas de pontuação na carreira e acho que pode ser muito interessante pro Bucks. Também como um desafio pro próprio Giannis, porque com o passar do tempo os times vão achando maneiras de tentar diminuir um pouco o impacto do Giannis e ele acaba precisando de gente ali para ajudar a pontuá-lo. Quando a gente pensa no que o Bucks recebeu, essa pick de primeiro round não deve ser assim, uma escolha tão alta, porque o Bucks é um bom time da Conferência Leste. E essa escolha deve acabar sendo acima da posição 17, 18, né? Porque o Bucks muito provavelmente vai para os playoffs. E é engraçado que acentua um pouco mais o desequilíbrio em posições, eu digo, no time do Bucks. Do Bucks não, desculpa, do Suns. Porque assim que o Bledsoe foi afastado, né? A responsabilidade da armação caiu muito na mão do Ulis, que foi um achado na temporada passada, e do Mike James, que é um calouro dessa temporada. Então você tem dois jogadores muito, muito novos de um lado da quadra, junta-se a eles o Devin Booker ali na posição 2, o próprio Josh Jackson, que está ali no intermediário entre o garrafão e o perímetro. E quando você olha pro garrafão do Bucks, você já tem lá de um jogador bem experiente, o Tyson Chandler, que faz a posição 5. E bem, você tem jogadores como o Chris, o Bender não tá tendo espaço, o próprio Lane. E o Bucks vai... desculpa, de novo, o Suns vai lotando seu garrafão. Meio que sem motivo para isso. E olhando pelo lado do Greg Monroe, acho que é uma oportunidade para ele voltar a jogar basquete, porque muito provavelmente ele vai ser titular desse time, né? Será? Veja, eu lembro que metade da temporada passada o Suns colocou o nosso amigo Bledsoe no banco porque por interesse de conseguir uma pick melhor. Esse time com jovens, ele vai dar prioridade para jogar o Greg Monroe, sendo que o time ganhando ou perder, ganhar jogos não é importante nesse momento para o Suns. Pelo menos é a leitura que eu vejo da linguagem dos próprios jogadores, da própria administração, que o foco é desenvolver os jovens, não é? Você acha que mesmo assim o Monroe vai ser titular? Eu acho que sim, Diego, até por conta do seu salário bem alto. Eu acho que ele vai acabar jogando, sim. Se não for titular, eu acho que ele vai acumular bastante minutos, por volta de 25, coisas desse tipo. E nessa questão do Suns não estar preocupado em vencer, eu acho que talvez o Monroe possa jogar bem, mas não acho que ele é o jogador que vai ser o responsável por mudar de patamar essa equipe e fazê-la ganhar muitos jogos. Entendo. Alguém que deve estar muito feliz com essa troca, eu acredito que é o nosso querido Jason Kidd, né? Que é eu acho que ele é uma grande surpresa, até pela maneira que Milwaukee anda jogando, pelo desenvolvimento do Giannis. O Milwaukee é um time muito legal de você ver, de você acompanhar, não só pelo Grego, que parece ser um novo... hoje em dia é comum você fazer essas comparações, mas o Grego para mim seria uma versão mais atlética do Kevin Durant, porque ele com 3 passadas ele tá embaixo da cesta, é incrível. E quando você traz um jogador como o Bledsoe, tira um pouco do foco do Giannis, e como você disse, o Middleton vai procurar, vai ter mais oportunidades de achar o seu arremesso, porque você tem alguém mais para dividir a atenção, né? Sim, com certeza. E também é notável que o Bucks já há algum tempo tentava se livrar do Greg Monroe. Teve que abrir mão de uma pick de primeiro round para isso. E talvez isso possa ser bem sentido, porque o Bucks é um time que aposta muito em draft. Mas
o próprio movimento já indica que o time sentia a necessidade de trazer alguém com mais calibre, né? E conseguiu fazer, na minha opinião, uma boa troca. E o Suns, por si só, ganha um jogador que eu não sei qual vai ser a sua real utilidade. Eu fico preocupado só com o Chris, porque o Monroe vai jogar, será que ele vai jogar mais de pivô? Ele tá ficando mais velho, Diego. Não sei se ele. Acho que o Garrafon com o Monroe e o nosso Chandler, ele seria muito pesado. Não sei se daria certo. Mas, talvez o próprio Chandler, já sendo mais veterano, saia do banco. Mas não sei. Acho que é do interesse sim do Suns que o Chris continue tendo bons minutos para que se desenvolva. E algo que passou despercebido nos nossos olhos, que agora parei agora para pensar, será que o contrato do Bledsoe não vai prejudicar a renovação do Parker? Porque o Parker agora tá machucado, né? Eu esqueci do Parker porque, coitado, ele tá machucado. Ele vai ser um free agent, com certeza vai receber, por mais que seja restricted, mas mesmo assim eu acredito que ele vai receber propostas máximas de alguns times que têm cap disponível. Será que essa troca pelo Bledsoe não vai... Me preocupa, Pedro, me preocupa. Eu acho que talvez não, porque o Bucks o contrato do Greg Monroe já contava pro time, né? Então eu posso dar uma checada aqui de quanto o Bucks vai gastar, né? Quanto tem garantido. Olhando aqui rapidamente, Diego, eu vejo que o Eric Bledsoe ganha 14 milhões e 500 nessa temporada e 15 ganha na próxima. 15 milhões na próxima. Sim. Bem, o Bucks ele já tá estourando o cap nessa temporada. Sim. E Imagina na próxima. Realmente é um fator que pode ser complicador. É complicado. Eu entendo assim, desculpa se eu tô te cortando, por favor. Até mesmo já que eu tô com o raciocínio feito, até relacionado a isso. Qual que é o ponto que o Bucks está brincando? É pelo fato que não são muitos times que agora têm o cap disponível. Que tem cap, como aconteceu na temporada passada, que o Nets tinha muito cap. Mas aí ele absorveu DeMarre Carroll, o Crabbe, acho que fala, Crabbe, né? Isso. O Crabbe, e agora o Mozgov, sem contar que tem o Russell, que também é um outro que é um stud, né? Esse com certeza vai precisar de ter um cap especial para ele, porque ele, quando renovar, vai ter um contrato muito grande. É um exemplo. Eu acredito que é esse que é a mentalidade do Bucks. Ele vai tentar, é arriscado porque ele faz um time ser mais competitivo, trazendo o Bledsoe, e vai esperar para ver o que acontece, né? Dependendo da proposta. É uma pena porque o Jabari Parker é um excelente jogador, eu sou fãzaço dele. Só que não adianta também, não dá para deixar isso passar despercebido. Ele sofre muitas lesões. E acredito também que tem alguns contratos pesados que talvez o time possa tentar se livrar, né? Se você pegar o Hanson... O Dellavedova. O John Hanson, o Misa Teletovic e o Dellavedova somam para mais de 30 milhões, né, pro ano que vem. Então, provavelmente o time vai tentar se livrar. O próprio Teletovic tem 32 anos e tá ganhando uma bolada dessa. Pois é. Verdade. Bem destacado. Vamos ver aí como que vai. E também a temporada tá, meu Deus, tá muito cedo para pensar nisso, né? Isso é algo que tem que pensar para a próxima. Tem tempo suficiente pro Bucks pensar o que vai fazer. Harden on the drive. Harden in the bucket. He lays it up and in. James Harden with 52 points. Vamos lá, para o próximo tópico vamos falar de Celtics. Uau, 10 vitórias consecutivas. Hoje cedo, Pedrão, antes de a gente falar do time do Celtics, hoje cedo eu estava lendo, falar a verdade, eu estava procurando notícias sobre questões políticas dos Estados Unidos. Depois daquele que aconteceu na igreja,
Não, normal, assim, um colega meu me mandou um artigo muito interessante falando sobre as leis do sul dos Estados Unidos que estão. Enfim, não vou entrar aqui na questão política da. Só que nesse artigo, logo saiu a notícia de um parente do Kyrie Irving, que disse que o Kyrie Irving nunca viu o Kyrie Irving tão feliz em relação a trabalho como ele anda em Boston. Kyrie Irving é natural de Nova Jersey. Boston fica 4, 5 horas de Nova Jersey, dependendo da localidade. Estou levando em consideração que nós estamos falando de... Enfim, é próximo. Então ele fica muito próximo da sua família, diferente de Cleveland, que é mais distante. E com os jogos mais próximos, ele tem, então, mais facilidade de visitar os seus parentes, e ele está muito feliz. Não sei se é isso que está traduzindo para ele jogar tão bem, porque é uma delícia ver o Celtics jogar. O Kyrie Irving está jogando demais. Não só pelos números, por favor, mas ele comanda. Ele não é mais o Robin, ele é o Batman. Ele não é mais a segunda opção. A luz não está mais dividida, onde ele pegava apenas um pouquinho ou o que sobrava. Agora ele é o centro das atenções. Se havia dúvida, hoje ela não existe mais. E parabéns aos Celtics para achar uma troca dessa e elevar o nível do time. Porque 10 vitórias é algo espetacular. O que você acha, Pedrão? Diego, o Kyrie Irving tá jogando realmente uma barbaridade de basquete. Ele tá sendo decisivo. E eu acho que não é só o Kyrie. É óbvio que o Kyrie é o principal cara desse time. E tem que realmente jogar como o Batman, como você disse. Mas a verdade é que o Brad Stevens vem armando seu time de uma maneira muito legal. Eu acompanhei de perto essa semana o jogo contra o Los Angeles Lakers, né? Uhum. E eu vi assim, mais de relance alguns outros jogos. Mas no jogo contra o Lakers eu pude perceber claramente que é uma barbaridade que o Marcus Smart está jogando. Ele é um guerreiro ali. Ele tinha O Brown lances... também? Oi? O Brown também? O Brown, com certeza, e aí também na armação o Rozier, porque Rozier. teve mais de 2 ou 3 lances que o Smart ou o Rozier pulavam no meio, o arremesso do Boston, aí a bola pingava, dava rebote, o Smart e o Rozier pulando no meio do garrafão do Lakers, que tava meio desarrumado, é claro, mas assim, eles brigando pelo rebote ofensivo, ganhavam de caras muito mais altos, mais fortes que eles. E acho que o time precisa disso, porque perdeu o Gordon Hayward de uma maneira muito trágica no primeiro jogo da temporada. Uhum. Agora... Podia ter levado até um baque maior, né, Pedrão? E parece que não, né? Sim, com certeza, o time não conseguiu ganhar aquele jogo do Cleveland, mas a partir daí, perdeu os 2 primeiros jogos, mas depois daí só vitórias. Só a vitória. O Kyrie parece que entendeu que ele tinha que ser a cara desse time. O Tatum tá jogando bem, assim, acho que até acima do que se esperava. Sabia-se que ele já era um cara que já ia entrar sólido no NBA, mas ele tá jogando de uma maneira muito tranquila, muito boa, escolhendo bons arremessos. Sentiu uma lesãozinha no último jogo que tirou do resto do jogo, mas não parece nada sério. Uhum. O mesmo vale pro Horford, que não voltou do último jogo, porém o Danny Ainge já disse que não é nada tão sério, parece que é mais tranquilo do que a lesão que tirou de 9 jogos na temporada passada, então ele deve perder, se perder, no máximo 5 jogos, coisa desse tipo. E é engraçado, né? Por exemplo, no jogo contra o Lakers, o Aaron Baines fazendo mais de 20 pontos. Não, o Baines. O Baines, isso mesmo. O jogador que é bem mais ou menos, assim, não é nada demais. Sim. Inclusive, eu acho um pouco gordo, pra falar a verdade. Mas, assim, tava conseguindo jogar bem. É óbvio que o garrafão do Lakers não tava impondo respeito nenhum, mas tava fazendo ali seus pontos, ajudando o Kyrie. Kyrie
sendo decisivo, partindo pra cima, arremessos contestados, matando. Teve aquele lance maravilhoso que ele girou no meio de dois. É muito. Ele tá mágico. Vou confidenciar pra você. No caso particular, tem um amigo meu, saudoso Vinícius, declarado torcedor do Cavs, e ele adora o Kyrie. Ele simplesmente adora o Kyrie e diz que agora seu coração tá dividido, né? Que legal. Porque ele ama o Kyrie Irving e cada vez que ele vê o Kyrie fazendo o que tá fazendo, ele fica mais triste que ele saiu do Cleveland. E ele diz que Cleveland não é LeBron, é Kyrie. E ele sente muito a falta do Kyrie. Mas enfim, a verdade é que o time do Celtics está muito bem encaixado e tem tudo para conseguir sua 11ª vitória seguida. E não é cansar de dizer, né? Por favor, não quero que o torcedor do Cavs não se sinta desrespeitado quando se diz isso. Mas Boston é a franquia mais vencedora da NBA. A cidade, além do Boston Celtics, também é a casa do New England Patriots. O que isso tem a ver? Gente, é a cidade que você não tem como não chegar lá, é diferente, é um lugar diferente. E o Kyrie Irving entendeu tudo isso. A franquia do Boston é uma franquia sensacional, é muito bem treinada, tem um GM diferenciado no Andy que está fazendo um trabalho excelente. Um último ponto, Diego, só que você tinha falado de família do Kyrie, achei bem legal no último jogo que o pai do Kyrie Irving foi ver o jogo, né? Ele Sim. que tinha sido um astro no college, em Boston, no Boston University. E a repórter da TV americana, perdoa, não me lembro qual agora, mas confidenciou ao Kyrie que queria que o pai dele desse uma entrevista, né, pra TV. Mas ele se recusou, falando que a estrela agora era o Kyrie que estava em quadra e ele não podia fazer isso, né? Então... Excelente. Boa resposta. Se o Kyrie já saiu de Cleveland porque não queria repartir a luz. Ele falou, não, o cara que você tem que falar, ele tá lá na quadra. Com ele, não sou eu, não. Comigo, não. Ótimo. Excelente. Harden on the drive. Harden in the bucket. He lays it up and in. James Harden with 52 points. Mas enfim, já que você tocou agora um pouco sobre o que o seu amigo Vinícius estava dizendo sobre Cleveland não ser a terra do LeBron James, mas é a terra do Kyrie, na realidade nós sabemos que a terra é de LeBron James. E o que aconteceu no jogo entre Cavs e Rockets? E aproveitando, por favor, destaque o que acontece com o senhor Barbudo. Ele está realmente chutando bundas quando foi meu destaque ou eu estou vendo jogos diferentes, Pedrão? Então vamos lá, vamos começar falando do Barba, né? Semana passada a gente tinha destacado que o Antetokounmpo tinha liderado a primeira previsão de MVP. E o Kyrie, que a gente acabou de falar nessa semana, subiu a 2ª colocação, mas o primeiro é o Barba. Ele tá jogando muito. 29,5 pontos de média, 9,7 rebotes e 4,4 assistências. No domingo, contra o Utah Jazz, ele conseguiu um jogo de 56 pontos e 13 assistências. Uau! Contra quem? Contra o Utah Jazz, que Não, é um time com as melhores defesas da NBA. Ele não fez isso contra o Suns, contra o Knicks, contra o Nets, que tem um jogo diferente, né, que é de mais correria. Ele fez contra quem? Contra o Utah Jazz. E, além disso, nesse jogo contra o Cavs, ele anotou seu segundo triple-double na temporada, né, com 35 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, sendo o principal jogador do Rockets, né, nesse jogo. Mas, além dele, jogadores que a gente pode destacar que jogaram bem nessa partida foram o Capela, né? O Capela vem jogando bem. Com uma vontade, com sangue nos olhos. Ele deu ele deu um toco muito importante no LeBron. Tocaço. No LeBron, claro. Foi bonito. No final do jogo. O jogo foi apertado, né? O jogo terminou 117 a 113 pro Rockets.
Capela, O Cavs fez um run no final do jogo que se tivesse mais uns 5 minutinhos ali, não sei não, hein? realmente cada ponto do Barba foi importante, cada assistência Foi. dele. Isso mesmo. E também o Eric Gordon jogou muito bem, jogou bastante minutos, jogou 39 minutos, fez 20 pontos. Né? O Capela, que eu havia citado, fez 19 pontos, 13 rebotes e ainda deu 4 tocos. Uau. Mas de toda maneira, o Houston não acusa a perda do CP3, né? Que depois da lesão, a expectativa era que ele demorasse um mês para voltar, né? Ainda está se recuperando. De toda maneira, o Houston é o líder da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas, 9 vitórias e 3 derrotas, que o Golden State Warriors, né? E quando a gente olha para o time que perdeu, o Cavs, aí o buraco começa a ficar mais embaixo, né? Com essa derrota, o Cavs chegou a 5 vitórias e 7 derrotas na temporada. Um recorde que, sinceramente, ninguém esperava. Nem o torcedor mais otimista dos adversários e pessimista do Cavs acreditaria nisso. E nesse jogo de quinta-feira, né, o LeBron fez 33 pontos, 7 assistências. Esse jogo de quinta-feira foi contra o Giannis, não foi? Não, o jogo de quinta-feira foi contra o Rockets. Não, desculpe. Foi o jogo de. Que jogo quando ele jogou contra o Milwaukee? Foi terça? Quarta-feira. Quarta não, desculpa. Foi terça mesmo o jogo. Foi terça, né? Eu não sei se você prestou atenção. Você viu que ele joga a bola no finalzinho do jogo? Ele tava terminando o jogo, ele erra um lance livre. Tá, daí acaba o jogo, eles ganham, ok. Ele pega a bola e joga a bola lá no meio da arquibancada. Aí quando o repórter pergunta pra ele, ele diz: isso eu fiz porque eu perdi um arremesso livre, né? Enfim, no jornal estava especulando, jornal de Cleveland, agora me fugiu o nome porque eu vi que eu tava lendo que eu vejo tudo no Flip que chama, né? Que é um aplicativo, enfim, e embaixo estava aparecendo que a próxima matéria era sobre o LeBron James. E o que estava se especulando era: será que o LeBron está frustrado em ver o Kyrie tendo todo esse sucesso em Boston e o Cleveland passando por dificuldades, sendo que o LeBron é um cara competitivo? O que você acha? Você acha que o Cleveland... É forte dizer que o LeBron tá frustrado, ou Pedro? Você tem uma visão diferente? É muito difícil fazer uma afirmação nesse sentido, né, Diego? Mas eu acho que pode ser sim o caso, por que não? O LeBron, nos últimos tempos, ele veio se mostrando assim, muito ligado no sentido de muito ligado ao que está acontecendo ao redor dele. A gente citou há bastante tempo no off-season aquele caso que o LaVar Ball, icônico, falou que os filhos do LeBron, se viessem entrar na NBA, sempre viveriam na sua sombra e tal. E o LeBron saiu muito veementemente à defesa deles. Óbvio, ele se sentiu coagido e ele tomou as ações que deveria tomar. Mas a gente vê que ele vem se portando muito com isso. E eu acho que é difícil se afirmar isso, mas poderia ser o caso sim. Mas também acredito que ele pode estar muito frustrado com seus companheiros, que realmente não vêm jogando muita bola, não. Essa é a verdade. O próprio Iman Shumpert, o Kevin Love tem uma certa alternância, tem dia que tá muito bem. Não sei também, algum tipo de descontentamento com o Loe, né? E sem falar que o J.R. Smith errando o arremesso quando tá sozinho, bizarro, assim, né? Mas também tem que levar em consideração que o Thomas tá fora, né? Isso com certeza mina muito do poder ofensivo do Cavs, que o Thomas é um jogador que, temporada passada, terceiro maior pontuador da NBA. Isso com certeza faz muita falta ao Cavs.
um jogador importantíssimo que eu acho que vai encaixar muito bem nesse time, porque aí o LeBron melhorou seus números, alguma coisa aconteceu, não dá pra gente tirar isso de por que que o LeBron, lógico, eu falei com um amigo meu, torcedor dos Cavs hoje durante a tarde, e ele disse assim pra mim: não estou preocupado, a minha preocupação começa em maio e junho. Por um lado ele tem razão, mas eu fico preocupado com o LeBron está o quê? Na sua 15ª, 16ª temporada. Já é rodado. Talvez não seja preocupação nem essa temporada. É a próxima. Renova ou não. O torcedor do Cavs deveria estar preocupado com isso. Falei besteira, Pedro? Não. É óbvio que muitas notícias saem sem fonte ou preocupação nenhuma, mas muita gente já disse sobre o LeBron pintando no Lakers, coisas desse tipo, saindo de Cleveland. E tem que se preocupar, acho que é uma coisa para se preocupar sim. Porque ele não, sim, o compromisso moral que talvez ele tivesse com a franquia, que o escolheu no draft, confiou nele, ele já conseguiu, ele já deu um título para Cleveland, né? E eu acho que esse tipo de apego não é mais tão apelativo pro LeBron. Ele vai ficando mais velho a cada temporada, mesmo que ele seja um jogador de físico excepcional, um touro. Alguma hora isso vai começar a aparecer, alguma hora vai começar a cair. E ele sabe que isso vai acontecer também e que ele precisa, né, ter times o mais competitivos possível enquanto ele ainda está muito competitivo. E ele vendo que o time de Cleveland não dá condições a ele para isso, é perfeitamente normal ele querer buscar uma outra franquia. E essa posição, eu vi que você falou que o Barba é o primeiro, o Giannis é o segundo. Quem são esses 5 primeiros que estão nessa lista que você viu de... lógico, está no começo da temporada, mas enfim, dessa lista de MVP que você estava falando, Pedrão. Bom, completando a lista, em terceiro tem o Stephen Curry. Em quarto, o Antetokounmpo, que caiu, né, da primeira posição. Tá, então peraí. Então desculpe, então eu cometi um erro. Então o primeiro é o Barba, segundo é o Kyrie. Isso. Tá, então começa de novo, do 3, quem que é? O terceiro é o Stephen Curry. Tá. O quarto Giannis. É o Giannis. Em quinto, o letão sedutor Kristaps Porzingis. E que aconteceu com o LeBron? O LeBron aparece em sexto. Só sexto? Né? Porque a gente sabe que nessa hora do MVP, o recorde do time conta muito. E o Cleveland, querendo ou não, tá com 5 vitórias e 7 derrotas, amargando ali a segunda metade dos standings, né, da Conferência Leste. É surpresa pra você ele estar com esse record, com esse recorde? Pra você é surpresa ou não? É completa surpresa, Diego, assim. Olhando em relação à pré-temporada, esse tipo de coisa. Mesmo com a ausência do Thomas, o time tem um elenco muito bom. Não, e qualquer time que tem o LeBron James, qualquer time, gente, LeBron James, assim, enfim, uau, eu estou surpreso. Vamos ver, porque agora também, por um lado, agora é muito cedo, vamos ver o que acontece. Harden on the drive. Harden in the bucket. He lays it up and in. James Harden with 52 points. Passando para o próximo tópico, agora eu vou falar sobre um rookie e o Pedrão vai falar sobre outro. Eu quero falar sobre o meu querido destaque que eu já falei em programas anteriores, que é o senhor Josh Jackson. Claro, não ajuda nada ao meu querido Josh Jackson começar seu primeiro ano de NBA jogando pelo possante Phoenix Suns. Torcedores do Suns, vocês me desculpem, mas vocês devem concordar comigo que uau, é triste ver o Suns em quadra, é muito triste. Coitado do Booker, que tenta fazer tudo sozinho, mas não tem como. E o que acontece com o nosso querido Josh Jackson? Ele é conhecido por quê? Por ser um jogador
atlético, um two-way player que gosta muito da defesa. Acontece que estão colocando o Josh Jackson em mismatches sem sentido algum. Ele estava reclamando que ele tinha que saiu hoje, acho que foi no Bleacher Report, que ele tinha que defender o Blake Griffin. Vocês têm noção do tamanho que é o Griffin comparado ao Josh Jackson? Não faz sentido algum. E, enfim, ele está frustrado, ficou frustrado com isso. Eu entendo essa frustração que vem dos jogadores do Suns, até porque isso mostra também o caminho que está a front office, a administração. Então, é uma pena. Eu torço que essa franquia entre de novo nos trilhos e tome as decisões certas. Josh Jackson é um excelente jogador que, se por um acaso siga o caminho do Eric Bledsoe, vai encontrar sucesso em qualquer outro time que ele vai jogar. Tenho toda certeza. Enfim, passando do lado triste, vamos pro lado feliz. Quem é o seu destaque, Pedrão? A quinta escolha do draft de 2017, né? O Sacramento Kings, que tinha várias escolhas, escolheu o nosso armador de Kentucky, De'Aaron Fox. E ele vem correspondendo muito bem a essa confiança depositada nele, né? Eu tinha, sinceramente, algumas dúvidas sobre o Fox entrando na NBA, porque acho que ainda faltava um pouquinho de arremesso para ele. Mas ele vem calando a minha boca. O Ângelo também. Você está escutando? Lembre do Ângelo. O Ângelo pegava muito no pé. Eu sempre critiquei um pouquinho essa questão do Fox, mas ele calando a minha boca porque ontem, né, na quinta-feira, ele levou a vitória do Sacramento Kings com o game winner, exatamente com um arremesso de mid-range, né? Só pra deixar na mesa as estatísticas dele na temporada, ele tá jogando média de 27 minutos, botando 12.3 pontos, 5.5 assistências e 3.5 rebotes. E para um time que pagou um grande preço para ter o George Hill, que não tá jogando absolutamente nada, é muito bom que o De'Aaron Fox comece a jogar, né? Porque pelo menos um dos armadores dessa equipe precisa jogar bem. O Gabs, que foi visitar o nosso podcast, foi quando? No começo do... Enfim, eu não lembro qual programa foi, né? Foi antes do draft, né, Pedrão? Isso. E ele, conversando com ele disse, só pra lembrar que eu postei no Sacramento e que o Fox era uma dessas peças. Então, parabéns ao Gabs. O Sacramento não tá tão bem assim, mas o Fox tá muito bem. Com certeza. Bem, ele pode ter errado no sec, mas acertou no Fox, então. E antes de passar para frente, só para... Não tô querendo voltar ao tava falando enfim, não quero me detalhar, falar de novo sobre o Josh Jackson, mas só para lembrar, você assistiu o jogo do Knicks contra o Suns, certo? Sim. Ou não assistiu, Pedro? Eu assisti... Eu não consegui assistir todo, eu consegui pegar alguns pedaços, assim. Tá. Só para lembrar, então, se você não pegou essa parte, eu vou te dizer agora. Você acredita que algumas rotações, quem estava marcando o KP, que tem 7-3, era o Josh Jackson? Você acredita nisso? Eu acredito porque o sistema do time tá bem bagunçado, mas... Mas não tinha como... Ele fazia tudo certo, só que o outro é muito mais alto do que ele. Não deveria acontecer isso. Eu vi que teve uma hora, ele olhou pro banco, eu acho que ele olhou pro técnico e disse, o que mais você quer que eu faça? Não tem como. O Letão é muito mais pesado, muito mais alto que ele. Imagine falando de Blake Griffin, que é um dos... que é conhecido por força atlética e explosão física. Realmente não é uma matchup que ele vai conseguir fazer muita coisa, não. Não sei como ele consegue encontrar um sorriso no final da tarde em Phoenix. Mas, enfim, vamos lá. Harden on the drive. Harden in the bucket. He lays it up and in. James Harden with 52 points.
E agora o Pedrão tem uns destaques. Ele quer destacar duas franquias, talvez 2 times. Vamos lá, vamos descobrir quem são eles. Nos conta então, Pedrão. Bom, Diego, rapidinho mesmo, só porque eu acho que é importante citar esses 2 times aqui. Os 2 times vêm da Conferência Leste. E quero destacá-los exatamente pelo... Ah, já sei. É o Bulls. Não, o Bulls seria um destaque negativo. É o Hawks. Esse também seria um outro destaque negativo. Poxa vida, errei. Quem serão eles então? Hoje vamos falar de coisa boa e não é da nova TechPix. Vamos falar rapidamente, só citar o Detroit Pistons, que é um time que entrou com certa desconfiança na temporada, por causa da situação dos seus principais jogadores não estarem jogando muito bem, mas quando a gente olha para a tabela agora, o Detroit tem 8 vitórias e 3 derrotas apenas, segundo da conferência, só atrás do Boston, e muito disso é devido ao bom desempenho dos seus jogadores de banco. O Stan Van Gundy, que é um ótimo treinador no meu ponto de vista, ainda não fechou essa rotação, então ele ainda tem noites que um jogador tem mais minutos que outro, mas todo mundo está conseguindo contribuir, né? O Galloway, o Kennard está até jogando, o próprio Marjanovic, o John Lewer, Ish Smith, até mesmo o Tolliver e o Bullock estão jogando. O Bullock, inclusive, saiu jogando de titular um jogo, que eu acho que não deveria acontecer nunca, em nenhuma situação. Mas aconteceu e é isso. O time do Pistons está conseguindo se virar muito bem na temporada. Outro time que está logo abaixo dele na classificação é o Orlando Magic, que parece que finalmente o Horger tá tendo espaço. Pera, Horger não. Horger é o técnico do Kings. Pois é. Vogel, Frank Vogel. Sim, Frank Vogel. O Vogel é o técnico do Eu queria Magic. muito que fosse para o Knicks. E temporada passada foi a primeira temporada dele, ele não conseguiu pegar a mão nessa equipe. Nessa temporada, com mais alguns reforços, né? O Magic vem jogando um basquete muito bom, ganhou do Cleveland. Mas o que acontece é que o Vucevic está tendo performances sensacionais para mais de 40 pontos. Assim como o Aaron Gordon, que finalmente se mostrou a qualidade que se esperava dele, tendo um jogo com 41 pontos e tendo um aproveitamento espetacular da linha de 3 com mais de 50%. Nunca imaginei que eu ia escutar isso. Repete de novo. Quantos pontos? O Aaron Gordon tá com mais de 50% de aproveitamento da linha de 3, Diego. Uau! E, bom, deixou de ser aquele carinha que perdeu o Dan Contest no All-Star Game pra ser realmente um jogador bem interessante. Uau! Pedro, eu tenho que pedir até desculpa pro ouvinte que é torcedor do Magic, que eu lembro que no último programa eu disse que o Magic não ia continuar nessa mesma pegada. O Ângelo também devia, porque o Ângelo disse que o Magic é um time muito ruim. Pois é, o Ângelo hoje tá apanhando bastante, sem estar aqui pra se defender. Coitado. Semana que vem ele deve estar aí pra rebater essas críticas. E vamos ter que pegar no couro dele, ele vai ter que explicar isso aí. Mas eu queria pedir desculpa porque realmente o jogo de perímetro do Magic é incrível. O Vucevic tá matando bola de 3. Eu pensei que seria apenas um jogo ou outro. Não, ele faz isso com toda tranquilidade. E o Peyton sofreu uma lesão, né? O DJ Augustin tá jogando de titular. Exatamente. O time tá indo bem. Não só o Augustin, eu vi também o Simmons, aquele que tava no Spurs, jogando de armador, de point guard. Nunca vi isso. Uma surpresa. Realmente tenho que pedir desculpas então ao ouvinte em relação a essa equipe, que realmente me pegou de surpresa e foi muito legal. Eu gostei de ver o Magic. Torço que agora ele continue assim. O novo Mick Jagger, né? Agora começa o Magic. Pronto, meu, a cara vai estar lá estampada no pé frio. Mas enfim, parabéns a essas duas equipes que realmente são destaques positivos e aposto, e não seria surpresa se realmente fossem pros offs.
tomara que façam um barulho e surpreendam, né? Porque, mais uma vez, não vamos antecipar, vamos um passo de cada vez e esperar que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Então chegou o momento que vamos para o Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. No Big Apple Moment de hoje, vamos falar sobre como está indo o Knicks. E mais importante, o que acontece com o letão sedutor. O homem está possesso. Está fazendo de tudo. Até sofreu bullying do Dwight Howard. E nem assim foi capaz de parar o jogador. Pedrão, o que acontece com o Knicks? O Knicks que nós pensávamos que ia ter um caminho difícil. Até que tá dando umas alegrias aí que vou dizer pra você, viu? Tô deixando você. Tô gostando de ser enganado, hein? Me explica isso aí. Diego. Olhando pra tabela hoje, o Knicks ocupa a 7ª posição da conferência, né? Com 6 vitórias e 5 derrotas, sendo que no último jogo aconteceu uma derrota pro Orlando Magic, né? Com a ausência do KP. O jogo foi bem difícil e o Knicks não jogou bem e saiu com a derrota. Né? Mas de qualquer maneira, nesses últimos jogos, o time vinha mostrando uma reação muito legal. Foi muito. O KP conseguiu manter o nível de jogo, inclusive manter, assim, dá pra dizer que teve até uma leve melhora, né? Porque agora ele tá com média de 30 pontos redondos, 7.5 rebotes e 2.3 tocos por jogo, né? Ocupando, como eu disse, a 5ª posição da corrida para o MVP. E com esses 30 pontos por jogo de média, ele quebrou um recorde da NBA, que ele foi o jogador mais jovem a alcançar esses 30 pontos de média nos 10 primeiros jogos da temporada, né? O ex-detentor do recorde era já conhecido Carmelo Anthony, que fez isso quando ainda jogava no Denver Nuggets e tinha 22 anos, né? O que acontece é que o KP, além dessa performance ofensiva, a performance defensiva dele está sendo muito interessante também. Aquela jogada sensacional de 3 tocos seguidos que ficou marcado aí. A galera do Garden tá indo com ele, não só com ele, mas com o O'Quinn, que eu chamo carinhosamente de O-King. Também com o Lee, é um jogador muito aguerrido da defesa, que a galera vai junto. O Knicks teve essa série de jogos seguidos em casa aí que conseguiu aproveitar muito bem pra botar algumas vitórias aí em conta. Agora é ver como o time vai sair fora de casa, né? Porque 6 jogos seguidos no Garden, alguma hora vai ter que passar uma sequência fora de casa também meio longa, né? Aquela já conhecida viagem para a Costa Oeste, né? Mais ou menos no mês de dezembro, sempre ocorre e já joga contra vários times da Conferência Oeste. Tem que ver como o time vai se comportar nesses jogos fora de casa, porque o Garden está sendo uma atmosfera muito boa para o Knicks conseguir essas vitórias do começo do ano. Lógico que quando eu falei sobre o KP, lógico que não iríamos se limitar a falar só sobre ele. Ele é um destaque, lógico que... O que eu achei legal é que ele mudou um pouquinho o seu jeito de jogar, né? Antes ele estava buscando mais o seu arremesso dos 3 pontos, até porque o Carmelo estava tomando um espaço que hoje o KP está aproveitando muito bem, e sem sombra de dúvida está sendo... O que eu estou gostando mais do KP é a personalidade, a maneira, a confiança que ele tem no seu jogo, de realmente assumir o peso que é o franchise player, porque não é apenas os elogios e a atenção, é a cobrança. E ele está, pelo menos até agora, está saindo muito bem e parabéns à franquia, parabéns ao jogador e tomara que continue assim. Um ponto negativo que me incomoda,
inconsistência do Hardaway Jr., que ele diz que é normal, que ele já passou por isso. A questão lá do defensivo dele me deixa muito preocupado. No jogo contra o Magic, eu esqueço, o Fournier, o francês do Orlando, era uma avenida, ele não conseguia, tanto no perímetro como atacando o aro. Hardaway Jr. tá deixando muito a desejar. Só que um ponto positivo, Pedro, antes de devolver a bola para você, é o Lance Thomas. Eu tava falando com o Gabs, se estiver ouvindo, você vai lembrar disso. Eu tava conversando com o Gabs e nós estávamos falando sobre... Veja, o Knicks tem problema na ala, pela inconsistência do Hardaway Jr., que eu sei que ele é um shooting guard, mas ele e o Lee estavam revezando, às vezes um jogava de small forward e às vezes era o outro. Eu falei, Gabs, você não acredita em mim, mas o Knicks deveria, em vez de colocar McDermott para começar na 3, ou Michael Beasley, deveria começar com o Lance Thomas. E que jogo fez o Lance Thomas na vitória contra o Charlotte Hornets? Jogou demais. Realmente é um jogador que ele se garante na defesa. É um jogador, como você elogiou o Quinn pela sua energia, pela sua vontade. O Lance Thomas, tanto que no final ele deu uma entrevista onde ele afirma dizer ao KP, nos garanta aí na frente que eu te garanto aqui atrás. Lógico que o KP é um ótimo defensor, não precisa disso, mas ele passa confiança aos jogadores na questão que ele não pode ser o melhor pontuador, mas ele se doa demais na defesa. E isso é muito bom para um time, né, Pedrão? E para terminar a minha participação em relação ao Knicks, e deixar o Pedro finalizar o Big Apple, eu gostaria de dizer que o Knicks, que o Hornacek, que eu mesmo peguei tanto no pé dele, em alguns jogos, lógico, isso não faz ele ser nenhum destaque para a temporada para ganhar o prêmio de melhor técnico do ano, não. Mas ele acertou muito bem, porque o time contra Indiana e contra Charlotte, o time começou muito mal, perdido, tomando 60 e poucos pontos no primeiro metade de jogo. Chega segunda metade, o homem parece que dá um chacoalhão nos jogadores, que o time volta bem mais esperto. Parabéns a ele e, como diz o Pedro, tô ansioso para ver como esse time vai responder fora de casa. Pedrão, agora é com você. Bom, Diego, vou tentar citar na mesma ordem que você falou. Primeiro, sobre o Tim Hardaway. Eu sou meio suspeito para falar do Tim Hardaway, porque é um jogador que eu gosto bastante. Mas eu concordo com você que ele ainda está muito inconsistente e que o seu lado defensivo pode melhorar muito também, porque ele tem as capacidades físicas para isso. Ele tem para a posição, ele é forte, assim, ele não é um jogador fraco fisicamente, também não é lento nem nada do tipo, assim, não tão mais lento do que os outros. Acho que falta só um pouquinho de vontade mesmo, assim. Como o próprio McDermott, que também não tem um corpo, não é muito físico nem nada, mas a gente percebe, por exemplo, no McDermott um certo esforço. O time falta um pouquinho de defesa ainda, falta ficar mais consistente, né? Ele já tá com uma média boa de pontuação, por volta de 17 pontos por jogo, mas foi muito variante, né? Teve jogos como contra o Cavs, que ele fez mais de 30, e tiveram jogos que simplesmente a bola dele não estava caindo de jeito nenhum. E é importante, às vezes você ter É óbvio que é importante que você tenha um cara que faça 30 pontos além do KP, porque um dia o KP pode não funcionar. Mas mais importante do que isso pra mim é você ter ali, se você tivesse os 18, 19 pontos por jogo ali, todo jogo, isso é um alívio muito grande, porque é mais um cara pra se contar. É um cara que toda noite você sabe que vai ter ali uma bola certeira quando afogar. Em relação ao Lance Thomas, acho que todo time precisa ter um cara que não é um primor no ataque, óbvio que não é. Às vezes até mesmo o lado ofensivo do time fica um pouco prejudicado quando ele está em quadra. Mas você precisa ter um jogador muito bom na defesa.
E isso faz muita falta a alguns times em certos momentos. Você vê que geralmente os principais times da NBA têm esse cara, né? É que no caso do Golden State Warriors a gente pode dizer que é o Iguodala, o Livingston. No lado do Spurs aí já é uma coisa mais do time mesmo, todo mundo tem a obrigação de defender. O próprio Houston Rockets tem o Tucker, o Mbamufé, o Capela. Você precisa ter um jogador defensivo bom. Porque os astros do time, eles podem ser até bons defensores, mas eles não vão ser voltados para isso. E como você disse, o Thomas passa muita confiança ao time como um todo. Passou bastante confiança ao KP nesse jogo. E é muito bom quando você tem esse papel de ser o principal cara do ataque, saber que porventura pode faltar um gás ali na defesa, vai ter um cara ali para te ajudar. E não só um cara, acho que o time todo tá jogando num conjunto muito bom, de uma maneira muito amistosa. Teve vários integrantes do time foram ver o UFC que aconteceu lá no Nova York, né? E foram juntos. Isso mostra. E viram uma luta excelente, hein? Foi bem legal a luta. Mas isso mostra que o time tá unido. Mesmo nos momentos assim que eles não são obrigados a estarem juntos, estão ali saindo juntos, né? Fortalecendo o companheirismo. Que assim, pra quem joga basquete sabe que quando tu tem um amigo fora e dentro de quadra é diferente você jogar com essa pessoa. É uma sensação boa, assim. Você conhece ela além daquilo ali, então sabe que pode confiar nela, até mesmo ali dentro. E uma pergunta extra, Pedro. Uhum. O que você está achando do Ntilikina? Eu sei que você falou brevemente, mas, por favor, elabore um pouquinho, nos diga um pouquinho sobre... eu sei que ele é um jogador mais conhecido por sua defesa, mas você acha que ele tá mais tranquilo, ele está mais confiante? Qual que é a sua opinião sobre o jogador? Diego, assim, aparentemente parece que ele tá mais, assim, tirou aquele ar de estreia, responsabilidade, já tá começando a entender de vez como é que funciona a NBA. Teve jogo contra o Pacers, acho que foi. Foi o Pacers? Foi jogo do domingo. Acho que foi o Pacers, sim. Isso, que ele meteu as 2 bolas de 3 ali no final do jogo. Sim, Pacers. Foram bolas importantíssimas e ele não vinha chutando bem nos 2 primeiros jogos. Teve confiança diante de um guard bem cheio para arremessar essas 2 bolas e elas caíram, né? E já tá contribuindo, isso é interessante. A gente sabe que a gente espera bastante dele pra frente, mas já tá contribuindo já de maneira bem assintosa no lado defensivo. Aquela steal em cima, quer dizer, que forçou o turnover do Harden quando o Knicks jogou contra. É esse tipo de lance que vai fazendo ele ser cada vez mais conhecido e, sim, derrubando os críticos, né? Porque aquela própria estatística absurda da ESPN, que não tem como você prever isso, que é 59% de chance de boostar e apenas 14% de chance de se all-star, né? Que foi apresentado na transmissão na noite do draft, né? Tipo de coisa que é imensurável e uma bobeira, mas vem trazendo notoriedade para si, né? E é óbvio que ele tem que melhorar a porcentagem. Assim, ele não chutar muito é uma coisa particular, é óbvio, o estilo de jogo, ele prefere achar seus companheiros em boa posição para fazer o arremesso. Mas assim, as bolas que ele chutar, ele tem que converter, né? Então, ainda falta melhorar um pouquinho. Mas assim, de modo geral, ele não é um dos rookies que está chamando mais atenção na liga. Até porque não tem um jogo tão vistoso, digamos. Mas tá bem na média, assim, Diego. Assim, eu digo, já tá atendendo bem o que se esperava, acho que até um pouquinho mais. É óbvio, sem falar do lado defensivo e de armação em si mesmo dele, que tá muito bom. Pra terminar meu comentário, só tinha citado o Hornacek. Muita gente não sabe, não se lembra, mas o Hornacek, ele jogou na NBA e jogou muito bem, por sinal. Era um jogador muito bom.
Uhum. um jogador muito importante e é óbvio que ser jogador não vai garantir nada que você vai ser um bom técnico. Tem exemplos de jogadores que tentaram ser técnicos e não deu muito certo. Tem exemplos de pessoas que não foram jogadores e deram muito certo como técnico. E então não é uma fórmula pronta, mas eu acho que esse fato de ex-jogadores que se tornam técnicos é muito importante nesse sentido que você falou, de o time tá indo muito mal no primeiro tempo, de um cara ter a capacidade de mexer no seu time para que ele volte bem, né? E assim, uma própria garantia de que isso não é assim, ser esse jogador não te garante ser um bom técnico, é que um outro técnico que faz isso muito bem atualmente é o Brad Stevens, né? Que é um cara muito novo. E o Celtics, se você ver o terceiro quarto do Celtics, sempre é muito bom. Muitas das vezes o time voltou perdendo pro terceiro quarto e conseguiu ali estabelecer a sua vitória, né? Então, esse pico de concentração que o time tem que voltar já desde o começo, quando volta do intervalo. Se estiver perdendo, tem que tentar encostar. Se estiver ganhando, tem que tentar se manter na frente. Acho que o Hornacek leva muito crédito nisso. E além disso, é muito diferente o Knicks jogando sem essa obrigação de triângulo, que cada vez mais era óbvio que ficava imposto ao Hornacek. Não era uma coisa que ele aderia com certa com vontade própria, né? Porque na temporada passada, a fase que o Knicks estava bem, que chegou inclusive a ficar em terceiro da conferência, depois só decaiu, o time jogava um pouquinho mais parecido com o que vem jogando hoje. Óbvio que a bola ainda parava muito na mão do Carmelo Anthony, a defesa não era boa, mas era um jogo mais fluido. Hoje em dia a gente vê a bola rodando muito bem no ataque e, aliado a isso, uma defesa boa, uma defesa que está conseguindo, assim, na maioria das vezes, parar o time adversário. Enfim, então vamos esperar e ver como o time vai reagir nesses jogos fora de casa, como o Pedro também destacou. Pedrão, suas últimas palavras e, bem, seu último recado de hoje será qual? Diego, hoje não tem recado final, vai você. Então, enfim, eu apenas gostaria de agradecer, mandar um abraço para o Ângelo, tomara que o próximo programa ele possa participar, e vamos seguir acompanhando os jogos, que a NBA está bem interessante, bem legal, e eu, lógico, não vou chegar aqui e vou dizer que sou o cara mais sortudo, mas também não sou pé frio, viu, gente? Só brincadeira, viu? Mas eu acredito que o Knicks vai surpreender muita gente, como já está me surpreendendo. Então eu agradeço aos ouvintes por acompanhar mais um programa e espero vocês na próxima. Então, até lá. Time